As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 61. 17 de outubro. Caiu uma chuva forte, terrível, hoje o dia inteiro, fazendo a era farfalhar e pingando dos beirais. Eu pensei naquele condenado lá no pântano, esse frio terrível, ele sem abrigo, pobre diabo. Quaisquer que fossem os seus crimes, ele já havia sofrido bastante para espiá-los. E depois pensei também naquele outro, o rosto do cabriolé, o vulto contra a lua. Será que ele também estaria lá fora, nesse dilúvio terrível? O vigilante invisível, o homem da escuridão. À noite vesti o meu impermeável e dei uma longa caminhada pelo pântano encharcado, cheio de pensamentos sombrios, com a chuva batendo no meu rosto e o vento assobiando nos meus ouvidos. Que Deus ajude sempre aqueles que vagam pelo grande pântano agora, porque as terras altas, firmes, estão se transformando em atoleiro. Encontrei o pico rochoso, preto, sobre o qual vira o vigilante solitário, e do seu cume irregular olhei para as depressões melancólicas. Pancadas de chuva passavam pela superfície avermelhada, e as nuvens pesadas, cor de ardósia, pairavam baixas sobre a paisagem, cobrindo com espirais cinzentas os lados das colinas fantásticas. Na depressão distante à esquerda, meio escondidas pela neblina, as duas torres finas da mansão Baskerville surgiam sobre as árvores. Elas eram os únicos sinais de vida humana que eu podia ver, com exceção apenas daquelas cabanas pré-históricas que se aglomeravam nas encostas das colinas. Em parte alguma havia qualquer sinal daquele homem solitário que eu vira no mesmo lugar das noites anteriores. Quando caminhava de volta, fui alcançado pelo Dr. Mortimer, que conduzia a sua charrete por uma trilha irregular do pântano que saía da casa de fazenda isolada de Folmiri. Ele tem sido muito atencioso conosco e passa quase todos os dias na mansão para saber como estamos indo. Ele insistiu para que eu subisse na charrete e me deu uma carona até em casa. Achei que ele estava muito perturbado pelo desaparecimento do seu pequenino Spinel. Ele havia fugido para o pântano e não voltara. Consolei-o como pude, mas logo pensei no pônei, no charco de Grimpen, e imagino que ele não verá mais o seu cachorrinho. A propósito, Mortimer, eu disse quando nos sacudíamos pela estrada irregular, suponho que haja poucas pessoas que morem nas redondezas que você não conheça. Ah, acho que nenhuma. Então você pode me dizer o nome de alguma mulher cujas iniciais sejam LL? Ele pensou por alguns minutos e disse: há alguns ciganos e trabalhadores cujos nomes eu não sei, mas entre os fazendeiros ou a pequena nobreza não há ninguém que eu me lembre cujas iniciais sejam essas. Espere um pouco. Ele acrescentou após uma pausa: a senhorita Laura Lyons. As iniciais dela são LL, veja, mas ela mora em Cobre Tracy. Quem é ela? Perguntei. Senhor Watson, é a filha de Franklin. O quê? Do velho Franklin? O maluco? Exatamente. Ela se casou com um artista chamado Lyons, que veio desenhar no pântano. Ele era um patife, sabe? E a abandonou. A culpa, pelo que ouvi, podia não estar inteiramente de um lado. O pai dela cortou relações com ela porque ela se casara sem o seu consentimento, e talvez por um ou dois outros motivos também. De modo que, entre o velho pecador e o jovem, a garota passou por um mau pedaço. De que ela vive? Imagino que o velho Franklin lhe deu uma mesada insignificante, mas não pode ser mais, porque os próprios negócios dele estão bastante complicados. A história da pobre espalhou-se, e várias pessoas daqui fizeram alguma coisa para permitir-lhe ganhar a vida honestamente.
Stapleton foi um, e o Sr. Charles outro. Eu mesmo dei uma ninharia. Era para estabelecê-la num negócio de datilografia. Ele quis saber o objetivo das minhas perguntas, mas consegui satisfazer a sua curiosidade sem contar-lhe muita coisa, porque não há nenhum motivo para que tenhamos confiança em alguém. Amanhã de manhã irei a Combley Tracy e, se eu puder ver esta moça, Laura Lyons, de reputação equívoca, será dado um longo passo no sentido de esclarecer um incidente nesta série de mistérios. Certamente estou adquirindo a sabedoria da serpente, porque quando Mortimer insistiu nas suas perguntas a ponto de ficar inconveniente, perguntei-lhe casualmente de que tipo era o crânio de Franklin, e assim só ouvi ele falar sobre craniologia durante o resto da nossa viagem. Não foi à toa que morei anos e anos com Sherlock Holmes. Tenho apenas um outro incidente para registrar a respeito deste dia de tempestuoso e melancólico tempo. Foi a minha conversa com Barrymore, ainda há pouco, que me dá mais um triunfo que poderei usar no devido tempo. Mortimer havia ficado para jantar, e ele e o baronete jogaram ecarte depois. O mordomo levou o meu café até a biblioteca e aproveitei a oportunidade para fazer-lhe algumas perguntas. Bem, eu disse, este seu estimado parente partiu ou ainda está escondido lá no longe? Não sei bem. Espero em Deus que tenha ido embora, porque ele só nos trouxe problemas aqui. Não tive notícias dele desde que deixei comida para ele da última vez. Isso foi há 3 dias. Você o viu nesse dia? Não, senhor, mas a comida tinha desaparecido quando fui lá da segunda vez. Então, ele estava lá com certeza. Parece que sim, ao menos que o outro homem a tenha apanhado. Fiquei sentado com a xícara de café no ar e olhei para Barrymore. Então você sabe que há outro homem lá? Sim, senhor, há outro homem no pântano. Você o viu? Não, senhor. Como sabe disso então? Selden me falou sobre este homem. Há uma semana ou mais. Ele está escondido também, mas não é um condenado pelo que entendi. Não gosto disso, Dr. Watson. Digo-lhe francamente, senhor, que não gosto disso. Ele falou com a súbita seriedade. Agora ouça-me, Barrymore. Não tenho nenhum interesse neste assunto, a não ser o do seu patrão. Vim para cá apenas com o objetivo de ajudá-lo. Diga-me, francamente, do que é que você não gosta? Pode falar. Barrymore hesitou por um momento, como se estivesse arrependido da sua explosão ou achasse difícil exprimir em palavras os seus próprios pensamentos. São todas essa extravagância, senhor Watson, exclamou ele por fim, acenando em direção à janela batida pela chuva que dava para o pântano. A traição em algum lugar e a perversidade fervendo noutro. Quanto a isso, eu juro, eu ficaria muito satisfeito, senhor, se o Dr. Henry, voltando para Londres outra vez, resolvesse tudo isso. Mas o que te assusta, Barrymore? Veja, a morte do Sr. Charles. Isso foi péssimo. Apesar de tudo o que o magistrado diz, lembre-se dos ruídos no pântano à noite. Não há um único homem que o atravesse após o pôr do sol, mesmo que seja pago para isso. Não, ninguém atravessa aquele pântano quando escurece. Todos tremem só de pensar. Veja este estranho escondido lá longe, observando e esperando. O que ele está esperando? O que significa tudo isso? Não significa nada de bom para ninguém, nem para aqueles que têm o nome Baskerville principalmente. E eu gostaria muito de largar isso tudo no dia em que os novos empregados do Sr. Henry estivessem prontos para cuidar da mansão. Mas quanto a esse estranho, eu disse, você pode me dizer alguma coisa sobre ele? O que diz Selden? Ele descobriu onde ele se esconde
ou o que está fazendo por ali? Ele o viu uma ou duas vezes, mas ele é um finório e não conta nada. A princípio, pensou que ele fosse da polícia, mas logo descobriu que ele tinha alguma posição própria. Ele era uma espécie de cavalheiro, pelo que ele pôde ver, mas não conseguiu saber o que ele estava fazendo ali naquele pântano. E onde foi que ele disse que o homem vivia? Entre as casas antigas, na encosta da colina, as cabanas de pedra onde o povo antigo morava. Mas e quanto à comida, o que ele come? Selden descobriu que ele tem um menino que trabalha para ele, que leva e traz tudo o que ele precisa. Ouso dizer que ele vai buscar em Combley Tracy as coisas de que precisa. Muito bem, Barrymore. Podemos falar mais sobre isto em outra ocasião. Depois que o mordomo saiu, fui até a janela escura e olhei através de uma vidraça manchada para as nuvens que passavam e para a silhueta agitada das árvores, varridas pelo vento. A noite estava terrível, tempestuosa, fria lá fora. E imaginei como devia estar numa cabana de pedra acima do pântano quem por ali estivesse. Que ódio pode ser esse que leva um homem a se esconder num lugar ermo desses, numa ocasião dessas? E que objetivo profundo e sério pode ele ter que exige uma tal provação? Lá naquela cabana acima do pântano parece estar o próprio centro daquele problema que me perturba tão dolorosamente. Jurei que não se passaria outro dia sem que eu fizesse tudo que um homem pode fazer para chegar ao âmago desse mistério terrível. O trecho do meu diário particular, que constitui o último capítulo, atualizou a minha narrativa até o dia 18 de outubro, ocasião em que estes estranhos acontecimentos começaram a se encaminhar rapidamente para sua terrível conclusão. Os incidentes dos dias seguintes estão indelevelmente gravados na minha memória e posso contá-los sem recorrer às anotações feitas na ocasião. Começo, portanto, no dia seguinte àquele em que eu havia estabelecido dois fatos de grande importância. Um que a senhorita Laura Lyons, da Combley Tracy, havia escrito ao Sr. Charles Baskerville e marcado um encontro com ele no lugar e na hora em que ele veio a morrer. O outro, que o homem escondido no pântano podia ser encontrado entre as cabanas de pedra na encosta da colina. De posse desses dois fatos, achei que a minha inteligência ou a minha coragem deviam ser insuficientes se eu não conseguisse lançar mais alguma luz sobre estes lugares misteriosos. Não tive oportunidade de contar ao baronete o que soubera a respeito da senhorita Lyons na noite anterior, porque o Dr. Mortimer ficou jogando cartas com ele até muito tarde. Mas no café da manhã falei-lhe sobre a minha descoberta e perguntei a ele se queria me acompanhar até Combley Tracy. A princípio ele ficou muito ansioso para ir, mas, pensando bem, achamos que se eu fosse sozinho, os resultados podiam ser melhores. Quanto mais formal fosse a visita, menos informações conseguiríamos obter. Deixei Sir Henry para trás, portanto, não sem alguns escrúpulos de consciência, e parti de charrete para minha nova investigação. Quando cheguei a Combley Tracy, disse a Perkins para guardar os cavalos e fiz perguntas sobre a dama a quem eu viera interrogar. Não tive nenhuma dificuldade em descobrir onde morava, um lugar central e conhecido. Uma criada deixou-me entrar sem cerimônia, e quando cheguei à sala, uma dama que estava sentada diante de uma máquina de escrever, Hamilton, ergueu-se vivamente com um sorriso agradável de boas-vindas, mas ficou desapontada quando viu que eu era um estranho e sentou-se novamente, perguntando-me o objetivo da minha visita. A primeira impressão deixada pela senhorita Lyons foi de extrema beleza. Seus olhos e cabelos eram do mesmo tom vivo, castanha avermelhado, e suas faces
embora bastante sardentas, estavam coradas pela frescura encantadora de um moreno trigueiro, como o rosa delicado que se esconde no centro da rosa amarela. De admiração foi, repito, a minha primeira impressão, mas a segunda foi de crítica. Havia alguma coisa sutilmente errada no rosto, certa aspereza de expressão, certa dureza, talvez, do olhar, certa frouxidão da boca que perturbavam sua beleza perfeita. Mas estes, naturalmente, são pensamentos posteriores. Naquele momento fiquei apenas consciente de que estava na presença de uma mulher muito bonita e que ela estava perguntando o motivo da minha visita. Eu não tinha compreendido totalmente até aquele instante como a minha missão era delicada. Tenho o prazer, disse eu, de conhecer o seu pai. Foi uma apresentação desajeitada e a dama me fez sentir isso. Não há nada em comum entre mim e meu pai, disse ela. Não devo nada a ele e os amigos dele não são meus amigos. Se não fosse o falecido senhor Charles Baskerville e alguns outros corações compassivos, eu podia morrer de fome, que meu pai pouco se importaria. É a respeito do senhor Charles Baskerville mesmo que vim procurá-la. É sobre ele. As sardas se projetaram no rosto da dama. O que posso dizer-lhe sobre ele? Perguntou ela, e seus dedos tocaram nervosamente as teclas da sua máquina de escrever. A senhora o conhecia, não? Eu disse que devo muito à sua bondade. Se consigo me manter, é em grande parte devido ao interesse que ele demonstrou pela minha situação infeliz. Obviamente, então, é claro, o conheço. A senhora se correspondia com ele? A dama ergueu os olhos rapidamente, com um brilho de raiva nos olhos castanhos. Qual é o objetivo dessas perguntas, senhor? Ela me perguntou vivamente. O objetivo é evitar um escândalo público. É melhor eu fazê-las aqui do que o assunto escapar do nosso controle. Ela ficou em silêncio e seu rosto ainda estava muito pálido. Finalmente ergueu os olhos com um jeito um tanto desafiador e temerário. Bem, vou responder, disse ela. Quais são as suas perguntas? A senhora se correspondia com o Sr. Charles, correto? Certamente escrevi-lhe uma ou duas vezes para agradecer sua delicadeza e sua generosidade. A senhora sabe as datas dessas cartas? Não me lembro mais. A senhora alguma vez se encontrou com ele? Sim, uma ou duas vezes, quando ele veio a Coombe Tracey. Ele era um homem muito reservado e preferia fazer o bem discretamente. Mas se a senhora o viu tão pouco e escreveu tão pouco, como ele soube o suficiente sobre os seus negócios para poder ajudá-la, como a senhora diz que ele fez? Ele enfrentou a minha objeção com a máxima presteza. Havia vários cavalheiros que conheciam a minha triste história e se uniram para me ajudar. Um deles foi o Sr. Stapleton, um vizinho e amigo íntimo do Sr. Charles. Ele foi extremamente bondoso e foi por intermédio dele que o Sr. Charles ficou sabendo do meu caso. Eu já sabia que o Sr. Charles Baskerville havia usado Stapleton como intermediário na sua ajuda aos outros em várias ocasiões, de modo que a afirmação da dama tinha cunho de verdade. A senhora alguma vez escreveu ao Sr. Charles, pedindo a ele para encontrar-se com a senhora? Continuei. A senhorita Lyons corou de raiva outra vez. Realmente, senhor, esta é uma pergunta muito estranha e indelicada até. Desculpe, madame, mas sou forçado a repeti-la. Repita, e eu respondo, com certeza não. Nem o próprio Charles, no dia de sua morte, a senhorita encontrou com ele. A cor desapareceu num instante, e um rosto cadavérico estava diante de mim. Seus lábios secos não conseguiam dizer o não, que eu mais vi do que ouvi. Certamente sua memória a engana, eu disse. Posso até citar um trecho da sua carta.
Ela diz: por favor, já que o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 22 horas. Pensei que ela tivesse desmaiado, mas ela se recuperou com um esforço supremo. Será que não existe mais cavalheiros? Ela perguntou ofegante. A senhora faz uma injustiça ao senhor Charles. Ele queimou a carta, mas às vezes uma carta pode ser legível mesmo quando queimada. A senhora admite agora que a escreveu? Sim, escrevi, ela exclamou, despejando a alma numa torrente de palavras. Eu a escrevi. Por que deveria negar? Não tenho nenhum motivo para me envergonhar disso. Eu queria que ele me ajudasse. Eu acreditava que se falasse com ele, poderia conseguir a sua ajuda, de modo que pedi a ele para se encontrar comigo. Mas por que numa hora tão imprópria? Porque eu tinha acabado de saber que ele ia para Londres no dia seguinte e podia ficar fora durante meses. Havia motivos para me impediam de chegar lá mais cedo. Mas por que um encontro no jardim em vez de uma visita à casa? O senhor acha que uma mulher pode ir sozinha a essa hora à casa de um solteirão? Bem, o que aconteceu quando a senhora chegou lá? Eu não fui. Senhorita Lyons, não foi? Não, juro-lhe, por tudo que é mais sagrado, não fui. Uma coisa interferiu para impedir a minha ida. E o que foi que interferiu? Isso é assunto particular, não posso contar. A senhora reconhece, então, que marcou um encontro com o Sr. Charles na própria hora e no lugar em que ele morreu. Veja bem, pense bem nisso, mas nega ter comparecido. Essa é a verdade, Sr. Watson. Interroguei-a repetidas vezes, mas não consegui ir além desse ponto. Senhorita Lyons, eu disse, por fim, quando me levantei depois dessa entrevista longa e inconclusiva, a senhora está assumindo uma responsabilidade muito grave, veja bem, e colocando-se numa posição bastante falsa por não confessar tudo o que sabe. Se eu tiver de pedir o auxílio da polícia, a senhora descobrirá que está seriamente comprometida. Se a senhora é inocente, por que negou no início ter escrito esta carta ao Sr. Charles Baskerville? Porque eu receava que fosse tirada alguma conclusão falsa ao meu respeito, por isso neguei, e que eu me visse envolvida num escândalo, mas vi que a coisa ficou pior. E por que a senhora insistiu tanto para que o Sr. Charles destruísse a carta depois? Se o senhor tivesse lido a carta, saberia, ela me disse. Eu não disse que havia lido toda a carta. O senhor citou uma parte dela. Citei o pós-escrito. A carta, como disse, foi queimada e ela não era inteiramente legível. Li só uma pequena parte. Pergunto-lhe mais uma vez por que insistiu para que o Sr. Charles destruísse esta carta que ele recebeu no dia da sua morte. O assunto é muito particular, Sr. Watson. É mais um motivo, portanto, para a senhora evitar uma investigação pública, não acha? Vou contar ao senhor, portanto. Se é assim, vou contar. Se o senhor ouviu alguma coisa sobre a minha infeliz situação, saberá que fiz um casamento precipitado e tive motivos para me arrepender bastante dele. Já sei sobre isso a respeito de sua vida. Sim, sei. Minha vida tem sido uma perseguição incessante de um marido que detesto, Sr. Watson. A lei está do lado dele e cada dia enfrento a possibilidade de ele poder me obrigar a ir viver com ele. Na ocasião em que escrevi esta carta ao Sr. Charles, eu soubera que havia uma perspectiva de recuperar a minha liberdade se pudesse fazer face a certas despesas. Isso significava tudo para mim: paz de espírito, felicidade, amor próprio, absolutamente tudo. Eu conhecia a generosidade do Sr. Charles e achei que se ele ouvisse a história dos meus próprios lábios, me ajudaria. Então por que a senhora não foi ao encontro? Porque, nesse meio tempo, recebi a ajuda de outra pessoa. Então, por que a senhora não escreveu ao Sr. Charles e explicou isto?
Era o que eu faria se não tivesse visto a notícia da sua morte no jornal na manhã seguinte. A história da mulher era coerente, e as minhas perguntas foram incapazes de abalá-la. Eu só podia confirmá-la descobrindo se ela realmente iniciara a ação de divórcio contra o seu marido na ocasião da tragédia ou por volta dessa época. Era pouco provável que ela se atrevesse a dizer que não esteve na mansão Baskerville se realmente tivesse estado, porque seria necessária uma charrete para levá-la até lá e só poderia ter voltado a Coombe Tracey nas primeiras horas da manhã. Uma excursão dessas não podia ser mantida em absoluto segredo, obviamente. Portanto, a probabilidade era de que ela estivesse dizendo a verdade, ou, pelo menos, parte da verdade. Eu saí confuso e um tanto desanimado. Mais uma vez havia chegado àquele beco sem saída que parecia existir em todos os caminhos pelos quais eu tentava chegar ao objetivo da minha missão. Mas, apesar disso, quanto mais eu pensava no rosto da moça e no seu comportamento, mais eu sentia que alguma coisa estava sendo escondida de mim. Por que ela ficara tão pálida? Por que lutara contra cada confissão até que esta fosse extraída dela praticamente à força? Por que fora tão reticente na época da tragédia? Certamente a explicação de tudo isto não podia ser tão inocente como ela queria me fazer crer. No momento eu não podia continuar naquela direção, mas devia me voltar para aquela outra pista que tinha de ser procurada entre as cabanas de pedra acima do pântano. Esse era um rumo muito vago. Percebi isso quando voltava de charrete e notei que, colina após colina, exibiam vestígios do povo antigo. A única indicação de Barrymore era de que o estranho morava numa dessas cabanas abandonadas e centenas delas estão espalhadas por todo o pântano. Mas eu tinha minha própria experiência como guia, já que ela havia me mostrado o homem de pé sobre o cume do pico rochoso. Esse, então, devia ser o centro da minha busca. A partir dali, eu devia explorar cabana por cabana do pântano até encontrar a certa. Se este homem estivesse dentro dela, eu tinha de descobrir pelos seus próprios lábios, apontando o meu revólver, se necessário fosse, quem era ele e por que nos seguira por tanto tempo. Ele podia escapar de nós no meio da multidão de Regent Street, mas ficaria embaraçado para fazer isso no pântano deserto. Por outro lado, se eu encontrasse a cabana e o seu inquilino não estivesse dentro dela, eu teria de ficar lá, por mais longa que fosse a vigília, esperando até ele voltar. Holmes o havia perdido em Londres. Seria realmente um triunfo para mim se pudesse achá-lo, coisa que meu mestre havia falhado. A sorte tinha estado contra nós várias vezes nesta investigação, mas agora, finalmente, ela veio em meu auxílio. E o mensageiro da Boa Nova não era outro senão o Sr. Franklin, que estava parado, com as suíças grisalhas e o rosto vermelho, do lado de fora do portão do seu jardim que dava para a estrada pela qual eu seguia. "Bom dia, Dr. Watson!" exclamou ele com um bom humor incomum. "O senhor precisa realmente dar um descanso aos seus cavalos e entrar para tomar um cálice de vinho e me facilitar." Meus sentimentos em relação a ele estavam longe de ser amistosos depois do que eu ouvira a respeito do modo como ele trata a filha. Mas eu estava ansioso para mandar Perkins e a charrete para casa, e a oportunidade ali era boa. Desci e mandei um recado para o Sr. Henry, que voltaria a pé a tempo para o jantar. Depois, segui Franklin até a sala de jantar. "É um grande dia para mim, Dr. Watson, um dos dias mais memoráveis da minha vida", exclamou ele com muitas risadinhas. "Realizei uma façanha dupla. Quero mostrar a eles nesta região que lei é lei e que há um homem aqui que não tem medo de invocá-la. Estabeleci uma servidão
de passagem pelo meio do velho parque de Middleton, bem no meio dele, Dr. Watson, a 90 metros da sua própria porta da frente. O que acha disso? Ensinaremos a estes magnatas que eles não podem passar tiranicamente sobre os direitos dos plebeus, diabos que o levem. E fechei o bosque no lugar onde a família Fairmont costumava fazer piqueniques. Esta gente infernal parece pensar que não há nenhum direito de propriedade e que eles podem invadir o lugar que quiserem com seus papéis e suas garrafas. Os dois casos decididos, Dr. Watson, e os dois ao meu favor. Não tinha um dia desses desde que processei o Sr. John Morland por invasão porque ele atirou em seu próprio parque. Como diabo o senhor conseguiu isso? Procurei referências nos livros, Dr. Watson. Vale a pena ler Franklin versus Morland, Tribunal Superior de Justiça. Custou-me 200 libras, mas consegui minha sentença. Mas isso lhe trouxe algum benefício? Nenhum, senhor, nenhum. Orgulho-me de dizer que não tenho nenhum interesse na questão. Ajo inteiramente por um senso de dever público. Não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, de que a família Fairmont vai queimar a minha efígie esta noite. Eu disse à polícia, na última vez, que eles fizeram isso, que deviam impedir estas exibições vergonhosas. A polícia do condado está numa situação escandalosa, senhor, e não me deu a proteção a que tenho direito. O caso Franklin versus Regina levará o assunto ao conhecimento do público. Eu avisei que eles iriam lamentar o tratamento que me dispensaram, e as minhas palavras já se tornaram realidade. Como assim? Perguntei. O velho assumiu uma expressão muito astuta. Porque, ora, eu poderia contar a eles o que eles estão loucos para saber, mas nada me convencerá a ajudar os patifes de alguma maneira. Eu estivera procurando alguma desculpa para poder me livrar dos seus mexericos, mas comecei a querer ouvir mais do velho. Eu já vi o suficiente da natureza caprichosa do velho pecador para compreender que qualquer sinal de interesse seria a maneira mais certa de interromper as suas confidências. Algum caso de invasão, sem dúvida, eu disse de maneira indiferente e um tanto displicente. Meu rapaz, um assunto mais importante, muito mais importante do que esse. Quanto ao condenado do pântano. Levei um susto. O senhor não quer dizer que sabe onde ele está? Perguntei. Talvez eu não saiba exatamente onde ele está, mas tenho certeza absoluta de que posso ajudar a polícia a pôr as mãos nele. Nunca lhe ocorreu que a maneira de pegar esse homem é descobrir onde ele consegue a comida e assim segui-la até ele? Ele certamente parecia estar chegando incomodamente perto da verdade. Sem dúvida, eu disse, mas como o senhor sabe que ele está em algum lugar do pântano? Sei porque vi com os meus próprios olhos o mensageiro que leva comida a ele. Para meu coração, meu Deus. Digo que fiquei com o coração apertado por causa de Barrymore. Era uma coisa séria, cair em poder deste velho, abelhudo vingativo. Mas seu comentário seguinte tira um peso da minha alma. O senhor ficaria surpreso de saber que a comida dele é levada por uma criança, ele disse. Eu vejo todo dia pelo meu telescópio do telhado. Ele passa pelo mesmo caminho, à mesma hora, e para quem ele estaria levando, senão para o condenado? Isso era sorte realmente, mas controlei todo sinal de interesse. Uma criança, Barrymore havia dito que o nosso desconhecido era abastecido por um rapaz, um garoto. Foi na pista dele e não na do condenado, que Franklin havia tropeçado. Se eu conseguisse extrair o que ele sabia, isso podia me poupar uma busca longa e cansativa, mas incredulidade e indiferença era, evidentemente, minha carta mais forte. Eu diria que é muito mais provável que seja
o filho de algum dos pastores do pântano, levando o jantar do pai. O melhor sinal de objeção pôs fogo no velho autocrata. Seus olhos adquiriram uma expressão maligna. Para mim, e suas suíças grisalhas se eriçaram como as de um gato enfurecido. Ora, Dr. Watson, disse ele apontando para a vastidão do pântano. Está vendo aquele pico rochoso negro lá longe? Bem, está vendo a colina baixa mais adiante com um espinheiro em cima?